gente vai nos ater ao assunto. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse a Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão! Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Até esse lugar. Vamos orar a Deus. Amantíssimo Deus e Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos na Tua casa, de virmos aqui, Senhor, para cultuar, para salmodiarmos a Ti, para glorificar ao Teu nome. Ó Deus, obrigado por estas pessoas, esses irmãos que aqui estão e também aqueles que assistem conosco, cultuam conosco através, Senhor, dessa transmissão, e também aqueles que verão esse vídeo. Abençoa grandemente, toca, Senhor, nas suas vidas. Nós, ó Deus, agradecemos a Ti e lhe pedimos, continue no controle desse culto. Honra-nos, ó Deus, mais uma vez, se lhe apraz. Mas que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja Teu, Senhor. Nós ficaremos com a alegria de Te servir. Aqueles que concordam, digam amém. Glória a Deus, estejam assentados neste lugar. Irmãos, quando eu me ative a trazer essa mensagem, dificilmente me acontecem essas coisas, mas hoje até mais ou menos 2 horas da tarde, eu tinha 3 mensagens no coração.
Falei, meu Deus, mas aí eu vou até 3 horas da manhã, porque 2 horas cada uma, né? Como é que faz, né? Eu acho que eu não vou encontrar tanta fé assim, igual Jesus achou naquele centurião, né? Então, eu me ative, orei a Deus e o Senhor liberou, né, essa palavra. E eu pensei assim, meu Deus, essa palavra deve ter gente que já ouviu no mínimo 300 mensagens, né? Eu creio que se eu convidasse aqui, né, qualquer um de vocês, vocês iriam trazer uma mensagem, né, bem profunda e cheia de conhecimento dentro desse texto, né? Mas a gente nunca sabe o que Deus quer falar conosco. Às vezes, irmãos, o Senhor pode te mandar pregar em um grande congresso em João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem pode dizer amém nessa noite? Glória a Deus. E eu comecei a remoer aqui esse texto, eu comecei a ler, e tive um momento de meditação, porque hoje eu quero pregar basicamente sobre 2 coisas que a gente vai trazer aqui depois. Eu vejo dentro desse texto quatro situações que vêm ao meu coração, né? Uma é Abraão, a outra é Isaac, a outra é o cordeiro, a outra é o carneiro. Amém? Então eu quero estar trazendo aquilo que está no meu coração nessa noite com a igreja, mas porém eu não posso deixar de citar o seguinte: lendo, procurando, né, estudando, a gente, irmãos, às vezes até fala de que Isaac, nessa época, ele poderia ter em torno de 16 anos, mas para que nenhum pregador ou teólogo se engrandeça, na realidade nós não temos a idade exata. A única coisa que nós temos é que Abraão fala que iria subir ele e o moço, não é isso? Mas naquela época, quando o pai se referiu ao moço, ele poderia ter entre 8 a 9 anos a 16 anos de idade. Porque hoje o menino de 8, 9 anos, ele não quer ser chamado de criança, né? Então você já, né, não é isso? Você já traz uma couraça maior sobre ele. Então, naquela época já era assim. Hoje não deixou de ser diferente. A única coisa que sabemos é isto. Mas, então, veja bem, o sentimento de pai, né, irmãos? A gente começa a pensar como é que Abraão devia fazer, porque, irmão, quando você acompanha a caminhada, podemos dizer assim, o ritual de fazer o holocausto, Isaac já sabia tudo, irmão. Isaac, ele já sabia como é que acontecia, isso é normal. É igual o dia que você arruma para vir para a igreja, na hora que você está saindo, seu filho te pergunta: pai, você não vai levar a Bíblia? Você está esquecendo a Bíblia, né? Às vezes nós colocamos a chave em cima da Bíblia. Não está aqui para mim. Aí alguém troca a chave de lugar, você passa a mão na chave do carro, fica a Bíblia. Aí o menino já sabe que você traz a Bíblia, né? Glória a Deus. Então a gente pergunta, e a Bíblia, né? Aí eu fico imaginando que ali, irmãos, Isaac já sabia, ele era conhecedor de muitas coisas. Ele já sabia que um carneiro, né, tinha ali o seu conceito, mas ele estava mais acostumado com o cordeiro. Por quê? Porque o cordeirinho normalmente ele brinca com as crianças, ele é mais dócil, ele é novo. E o cordeiro, ele vai mais ou menos na faixa de 1 ano de idade a 14 meses ele é considerado um cordeiro. Então Isaac já sabia de que o cordeiro ele tinha que ser puro, né, para poder
fazer o holocausto, eles já tinham costume, quando o pai falava o seguinte, não, eu vou oferecer o holocausto a Deus, eu creio que Isaac, né, aqui todos os filhos, né, já começam a ajudar a mãe, já começa a ajudar o pai, não é isso? Eles já são todos assim, providos de interesses, né, de ajudar, não é isso? Então, eu sei disso, eu entendo isso, né? Então, eu creio que Isaac já ia e ele já preparava, bem, meu pai, ele vai oferecer o holocausto, então ele precisa de lenha. Ainda que ele não conseguisse pegar toda a lenha, mas ele já pegava algumas das lenhas, juntava, né? Ele já sabia que o pai dele iria oferecer holocausto, então ele trazia também ali, né, o cutelo, punha junto, né? Ele punha também a corda ali junto. Ele tinha forças, inclusive, para segurar, né, o próprio cordeiro, porque era pequeno, e ele até talvez escolhesse o cordeiro, trazia para Abraão, e Abraão dava aquela checada, se ele não tinha ali nenhuma pintinha a mais, nenhuma coisa, se ele era puro realmente, para oferecer o holocausto a Deus. Então, irmãos, Abraão sabia, Isaac sabia, amém? Então ele estava tranquilo, e ele sabia como é que se oferecia. Mas naquela noite, naquela época, quando Deus pede para Abraão aquele holocausto e pede para ele oferecer o filho, gente, Isaac, filho da promessa, o desejo do coração de Abraão era ver o seu filho crescer, sendo rapaz, e casar, e ter um monte de filhos, ser abençoado, não é isso? Né? Casar com uma mulher que ora, né? Abençoada, alguém dá glória a Deus, irmão, né? Senão eu vou começar a falar outras coisas para ver se você desperta, né? Então é isso mesmo, isso é o interesse, né? É o interesse do pai, é o interesse da mãe. A mãe ora por isso, ela quer isso para o seu filho, para a sua filha. Amém, irmãos? Amém. Então veja bem, ali Abraão, então, ele está a caminho. Quando ele chega, que ele fala com os colegas, né? Os seus empregados, os dois, deixam eles lá. E que ele sobe com Isaac. O versículo 6 diz assim, tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac. Então a lenha não era muita, não era muito pesado. E Isaac poderia ser um jovem, mas ele poderia ser ainda uma criança. Mas ele tinha condição de levar a lenha. Amém? Ele tinha condição de levar a lenha. A Bíblia diz, colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Eu creio que Isaac notou que naquele dia o seu pai estava diferente. Eu creio que aqueles 3 dias que eles caminharam foram 3 dias de agonias dentro do coração de Abraão. Eu vou vos falar uma coisa, que esta história bíblica é uma das histórias mais lindas que existe. Porque é uma história de fé. É uma história também de esperança, mas é uma história que toca o coração da família, do pai, do filho. E aqui a gente percebe que ele, porém, quando ele colocou, que ele juntou, né, tudo isto que ele precisava para fazer o holocausto, versículo 7 diz que quando Isaac disse a Abraão, aí Isaac resolve a perguntar para Abraão. Eu vou perguntar para o meu pai, porque, né, eu estou acostumado a vir e a ver meu pai oferecer o holocausto. Talvez no caminho ele não tivesse percebido,
Porque eu não sei a maneira que eles vieram, mas de repente ele veio, né? A pé com seu pai na frente, mas talvez não, porque eram 3 dias de viagem. Então a gente imagina que ele viesse com o pai num camelo e ele dentro do balaio, né? As outras coisas no outro, o balaio fazia assim, e os 2 empregados. E ele imaginasse que o cordeiro estivesse lá atrás. Mas na hora, quando eles começam a subir, aí ele pergunta para o seu pai, porque ele nota que alguma coisa está faltando, amém? Ele nota que alguma coisa está faltando. Eu e você, às vezes, nós notamos que alguma coisa está faltando. Às vezes nós percebemos. Quem percebeu foi a criança. E quem abriu a boca para perguntar é a criança. Aí, porém, ele pergunta a seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Até então, irmãos, Isaque estava tranquilo, tranquilíssimo. Mas ele pergunta, versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Eles não pararam para conversar. Essa conversa foi na caminhada, foi na subida. E Isaque observava aquilo ali. Eu creio que até a resposta do pai não foi convincente para ele. Mas ele tinha um pai que tinha fé, irmãos. E Isaque, ele ia na fé do pai dele. Porque se ele não cresce no pai que ele tinha, ele ia dizer: rapaz, o senhor está de conversa fiada, eu vou descer daqui. Porque lá em cima, irmãos, porque o cordeiro, ele não era de subir montanhas, eles ficavam nas baixadas. Não eram de subir. E lá para cima, lá não. Então ele sabia que lá não iria encontrar nenhum cordeiro. Mas ele foi na palavra do pai, continuara subindo. O versículo 8. Quando Abraão responde para seu filho, a Bíblia diz que eles chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Eu estava estudando um pouco sobre essa região, e é uma região que tem várias montanhas. Então ele foi andando, e chegou o momento que Deus falou com ele: aqui, deixa os seus servos que eu vou te mostrar o lugar. Eu começo a imaginar como deve ser quando Deus fala conosco alguma coisa. Quando Deus toca sobre as nossas vidas. Eu começo a imaginar que Abraão pega o seu filho pela mão e ele começa a caminhar. Eu creio que Abraão não estava procurando nenhum cordeiro, que ele já tinha dito que o Senhor iria prover. Quando ele fala que o Senhor iria prover para si, Abraão declara que Deus é o quê? É um Deus provedor. Ele declara que Deus é um Deus provedor. Eu creio que ele pega Isaque pela mão e começa: meu filho, vamos andando. Não, Deus ainda não falou. Vamos andar mais. Ele andava, Deus ainda não falou. E ele começava a caminhar, e Deus ainda não falou. E ele começava a caminhar mais. Porém, ele caminhava pela fé ali em cima, e Deus ainda não tinha falado. Quantas vezes você caminha? Você caminha com seus filhos. Você caminha na presença de Deus, e Deus ainda não falou para você aquilo que Ele tem que te falar. Então é momento de continuar a caminhar, de continuar a procurar
o lugar certo, o momento certo de oferecer o holocausto ao Senhor. De repente Deus fala, para, Abraão. Abraão para, e Deus fala com ele, aí é o local do holocausto. Alguém pode dar glória a Deus nessa noite? Porque Deus falou, nós servimos um Deus que fala, nós servimos um Deus que age. Quando Abraão encontra um lugar, o que a Bíblia diz é que ele constrói ali um altar. E os altares eram construídos com pedras. Então Abraão começa a juntar pedras, começa a fazer, começa a erguer ali um altar de pedras. E naquele altar de pedras ele vem e coloca a lenha. A Bíblia diz que ele amarra o seu filho e coloca ali também. A gente começa a perceber, porque no versículo 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Ele não levou o altar. Ele ali edificou um altar. Amém? Sobre ele pôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. O livro de Hebreus fala que Abraão tinha fé, tanta fé em Deus que ele servia, que ele cria que ainda que ele imolasse o seu filho, matasse o seu filho, Deus tinha poder para ressuscitá-lo. A fé dele. Mas a Bíblia continua dizendo que ele deitou ele no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Estudando essa palavra, até então Jesus Cristo não tinha vindo. Alguns escritores profundos da palavra de Deus dizem que esse anjo, porque aqui quando fala que é um anjo do Senhor, que era o próprio Jesus falando com Abraão, era a aparição do próprio Jesus, que isto se dá o nome de teofania, que é as aparições de Jesus no Velho Testamento. Mas alguém me pergunta: pastor, mas Jesus não ia saber se ele tinha coragem ou não? Irmãos, algumas coisas nos colocam em dúvida sobre a questão da fé no homem. Deus sabe que nós temos muita coragem, mas Deus sabe que em muitos momentos nós negamos a nossa fé. Mas porém, Jesus Cristo, ele ainda não tinha vindo a este mundo como homem, então ele ainda não tinha provado, ele ainda não tinha adquirido a natureza de homem, a natureza que nós temos, a qual ele teve a oportunidade de ter depois
depois do seu nascimento, é que ele pôde perceber a natureza 100% de Deus e a natureza 100% de homem, 100% de ser humano. Então, por isso, muitas das vezes aqui nós cremos, e aqui traz uma controvérsia, porém aquele pedido, nem Deus imaginava que Abraão pudesse fazer. Nem Deus. A Bíblia diz que o Senhor jurou que nunca mais pediria isto, porque ele sabe que um homem de fé, ele é capaz de tudo, ele é capaz de transpor barreiras, ele é capaz de fazer loucuras para agradar o seu Deus. Eu não sei o tamanho do seu Deus, eu não sei o tamanho que você gostaria de agradá-lo, mas agrada a ele com as suas palmas, com o seu louvor, com a sua glorificação, dizendo: Senhor, eu te amo. Aleluia, Jesus. A Bíblia Sagrada continua dizendo: então, eu quero parar um pouco, mas quando o anjo diz isto, o anjo brada. Bradar é gritar em alta voz. Quando ele brada com Abraão, a Bíblia diz que então ele disse: não estenda as mãos e tudo. O versículo 13 é o versículo chave, diz aqui: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém? Eu quero trazer uma palavra bem específica entre o cordeiro e entre o carneiro. Vejam bem que Abraão, quando ele chega e ele pede, e ele conversa com Isaac, Abraão fala que o Senhor providenciaria o cordeiro. Mas na hora do holocausto, Deus proveu o quê? O carneiro. Isso é uma passagem muito profunda. A questão, irmãos, que para Isaac faltou o cordeiro. Faltou o cordeiro para Isaac. Porque esse cordeiro que aqui está, porque o cordeiro, ele tinha que ser de 1 ano, no máximo de 14 meses. É considerado cordeiro aquele que ainda não passou pela experiência sexual. Depois que ele passa, ele é considerado carneiro, ele pode vir a ser até o reprodutor. Porém, o cordeiro tem que ser puro para ser oferecido ao Senhor. E aqui aponta para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então Deus não poderia prover aqui o cordeiro, porque o cordeiro estava preparado para ser oferecido por mim e por você em holocausto. Ele não poderia ser oferecido apenas para Isaac. Mesmo tendo Abraão tamanha fé, mesmo sendo homem, designado homem de fé, Deus não poderia prover o cordeiro especificamente para eles, mas proveu o cordeiro para toda a humanidade. Aleluia, glória a Deus. Então faltou o cordeiro para Isaac, e para mim e para você não faltou o cordeiro. Para mim e para você
carneiro, Deus ofereceu o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados. O livro de Isaías diz que ele foi andando como um cordeiro que vai para o matadouro. Mas eu quero me ater um pouco ao carneiro. O carneiro, irmãos, simboliza a provisão. O carneiro foi a provisão para Isaac não ser sacrificado. O carneiro. Mas então o carneiro na vida de Isaac simboliza a provisão, simboliza a bênção. Amém? E a Bíblia diz algo muito profundo. A Bíblia diz que tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Esse carneiro simboliza para Isaac, ou simbolizou para Isaac a sua bênção. Às vezes nós estamos procurando a nossa bênção, e a nossa bênção está atrás de nós. Não olha para trás que a pessoa não está atrás. É a bênção que você quer, é a bênção da prosperidade, é a bênção do relacionamento, é a bênção de um trabalho, é a bênção da saúde. Às vezes nós estamos procurando, meu Deus, deixa eu correr atrás da minha bênção, deixa eu correr, e a sua bênção está atrás de você. Porque a bênção de Isaac estava atrás de Abraão, e ele não tinha visto. A sua bênção pode estar bem perto de você. A sua bênção, onde você caminha, ela está próxima a você. Ela está perto de mim, às vezes eu não a enxergo. E eu preciso enxergar onde está a minha bênção. A Bíblia diz de que Abraão ergueu os olhos. Uma coisa que você precisa erguer os seus olhos. Mas Abraão ergueu os olhos físicos, material, e nós precisamos de erguer os olhos espirituais, para enxergarmos a nossa bênção, porque ela está oculta de mim, oculta de você. Amém? A Bíblia diz que ele viu atrás de si um carneiro. Diga-se comigo, Abraão viu atrás de si um carneiro. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse carneiro estava preso pelos chifres. Diga comigo, esse carneiro estava preso pelos chifres. Entre os arbustos. Diga comigo, vamos fazer um coral bonito aqui, irmão, para Jesus. Diga comigo assim: o carneiro estava preso pelos chifres entre os arbustos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí, quando Abraão viu o carneiro preso pelos chifres, lá, eu creio que ele deu até uma berradinha. Aí Abraão foi lá e mão nele, mas teve que desembolar ele dos arbustos. As arbustos são umas árvores que dá de uns 2 metros no máximo de altura, e ele ainda arranchou lá de baixo. E ele teve que ir lá e tirar ele de lá. Ele estava preso, agarrado pelos chifres lá, atrás dele. Ele teve que tirar ele, desembolar ele de lá, e vir oferecer ele. E agora eu prego sobre ato de fé com você. Eu e você, muitas das vezes, nós estamos presos a situações
preso a consequências das nossas vidas, de que nós precisamos de sermos abençoados, de que nós temos a lenha, de que nós temos o fogo e nós temos o cutelo e nós temos o Monte Moriá. Eu vou estar traduzindo algumas coisas para você. Você tem o Monte Moriá. O seu Monte Moriá que Deus separou para você é esse aqui. É esse aqui. Você não vai precisar de subir a serra. É esse aqui. Você tem a lenha. A lenha. Que é o que coloca, armazena a sua fé. É a lenha. Armazena a sua fé. Você tem fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem ou não tem, irmãos? Quem tem, levanta a mão. Dá um glória a Deus. Aleluia. E você tem o cutelo, que é a palavra de Deus, que é uma espada cortante. E essa é melhor do que a outra, porque essa diz que ela corta para lá e corta para cá. Amém? Mas porém, quando ele está lá em cima, que ele vê o carneiro representa a minha bênção e representa a sua bênção. E quantas das vezes as nossas bênçãos estão amarradas, estão debaixo dos arbustos, estão pertinho de nós, estão atrás de nós, e a gente não vê. Quantas das vezes a gente não vê, as coisas não acontecem, as coisas não movem, está tudo parado, parece que o céu está de bronze, parece, meu Deus, manda um profeta, veio o profeta, mas ele não fala, veio o profeta, mas ele diz que vai acontecer, mas não acontece. Ele diz que vai ser, mas ainda não tem o resultado. E a sua bênção está pertinho de você. Diga comigo nessa noite, a minha bênção está pertinho de mim, mas está debaixo de um arbusto. Então, irmãos, nós precisamos, como um ato de fé, nós precisamos de ir lá e tirar o carneiro de debaixo do arbusto e trazê-lo e oferecê-lo no altar. E oferecê-lo no altar. O que Deus está dizendo através dessa mensagem é que tem muitas bênçãos que nós precisamos receber, que nós precisamos de ter uma iniciativa sobre elas. O que é que você vai oferecer no altar de Deus? Pastor, eu vou orar. Amém. Acho que não foi dado o aviso não, mas amanhã continua a oração. Amém? 7:30 da noite, primeiro período. 8:30 da noite, segundo período. Aleluia! Vem aqui. De 7:30, 8:30 período, de 9 às 10 do segundo. Amém? Glória a Deus, a turma do primeiro período deu glória. Eu vou virar para cá, não quero. Do primeiro período dá um amém. Do segundo período dá um aleluia. Glória a Deus. Agora dá um amém e um aleluia junto. Vamos misturar o fogo. Oh glória! Oh aleluia! Glória a Deus.
as bênçãos que nós pedimos, e que são bênçãos que custam, são bênçãos de conquista para nós. Nós trabalhamos muito dentro de conquistas, e nós queremos sermos conquistados pelas bênçãos de Deus, mas nós não queremos pagar o preço de oferecer no altar de Deus alguma coisa. E é aí que eu te pego, porque Abraão teve que ir lá e fazer o quê? E tirar, e desamarrar, e desatar o carneiro debaixo do arbusto. E isto aí é um ato de fé. Deixa eu contar parte de um testemunho aqui para você. Há quase um ano, a gente precisava conquistar algo sobre a nossa vida. E a gente sentia que essa conquista é um carneiro, e que esse carneiro estava preso debaixo do arbusto. Então, eu creio que há mais ou menos um mês atrás, né? Um mês atrás eu cheguei para minha esposa e falei com ela, nós vamos precisar de ter um ato de fé. Você vai entrar com a metade da sua fé, eu vou entrar com a outra metade da minha fé. Nós vamos ofertar ao Senhor uma determinada quantidade. Nós vamos ofertar para a obra de Deus, porque isso é uma maneira de nós desatarmos esse cordeiro que está atado, o carneiro. E nós combinamos isso no domingo, quando foi na terça-feira, não foi? Coisa de quase um ano, irmão. Quando foi na terça-feira, a resposta veio. Terça-feira a resposta veio. Vale um aplauso para Jesus. E quando veio a resposta, e veio o perdão de 5 vezes aquilo que eu propus a fazer. É como se você imaginar o seguinte: não, eu vou desatar o meu carneiro com $1.000. Eu vou desatar esse carneiro que está amarrado. E o que acontece? Uns dias depois, além de você desatar ele, você tem, suponhamos que seja uma dívida, aí você tem um lucro de 5 vezes mais, um perdão de 5 vezes mais aquilo que você propõe. Então nós temos pessoas hoje, eu não estou tirando oferta não vou tirar não, eu só estou pregando, amém? Agora eu quero estimular a sua fé, eu quero desenvolver a sua fé aqui nessa noite. Eu estou dizendo isso aqui, isso é bíblico. Deus proveu para Isaac o carneiro, e Deus não proveu para ele o cordeiro. Para você, Deus não vai prover para você o cordeiro, porque ele já proveu na cruz do Calvário. Agora o carneiro ele pode prover para você. O carneiro ele pode prover para você. Então muitas das vezes a sua bênção está perto de você. A sua bênção, você deita, a sua bênção está lá. Você levanta pensando na situação, você levanta pensando na sua bênção. A bênção de Abraão
de Isaac estava atrás dele e ele não tinha visto. Aí ele foi lá e desatou o carneiro, veio e ofereceu ele no altar. Fica de pé nessa noite. Fecha os teus olhos. Há muitas coisas no meio do povo evangélico, no meio do povo de Deus, que não acontece por falta de fé, que não acontece por falta de nós, muitas das vezes, não entendermos a palavra de Deus. Muitas das vezes não acontecem porque nós ficamos com medo das atitudes que devemos tomar. Então eu quero, além de orar por você nessa noite, eu quero estar trazendo um conselho bíblico para você nessa noite. A salvação você já conquistou, porque o Cordeiro, ele já foi imolado por você, já foi oferecido. Agora, o carneiro não, o seu carneiro, ele está amarrado. E tem gente que sente que o carneiro dele está amarrado. Então eu quero fecha os teus olhos, adolescentes. Quem sabe eu posso estar pregando para um adolescente de 14 anos, de 15 anos, de 20 anos, de 18. Eu não sei. Quando Deus me chamou ao ministério a primeira vez, eu tinha 13 anos de idade. Eu estava assim vendo o ex-pastor meu pregar e de repente Deus me deu uma visão do nada. Do nada Deus me deu uma visão. Deus pode te dar uma visão aí do nada. Deus pode te mostrar o seu futuro. Deus pode mostrar algo tremendo sobre a sua vida. Esse momento é espiritual. Então, muitas das vezes, nós não temos a iniciativa de dizer qual é o valor da minha conquista. O valor da minha conquista é tanto. Então, eu preciso de desembolar os chifres desse carneiro e ir lá e oferecer no altar de Deus. Outro dia eu conversei com um rapaz de 21 anos de idade, ali na cidade de Bridgeport, filho de um amigo meu da igreja ali. E ele estava dizendo para mim, falou assim: pastor, eu estou muito feliz, porque até os tantos anos de idade eu não tinha nada. E não tinha desanimado com estudo, com tudo, porque ele parou de estudar, começou a ganhar 300, 400, 600 dólares por semana, achou que aquilo estava muito bom. Quando ele abriu os olhos, os colegas dele estavam todos formados, ele voltou para a casa do Senhor e disse: Senhor, eu quero continuar a estudar, eu quero te servir. Deus disse para ele: eu vou te honrar de hoje para amanhã. De hoje para amanhã. O rapaz falou assim: pastor, eu arrumei um emprego. Papai tinha me dado um carro velho. Aí eu até falei com ele: dá esse carro para o outro irmão da igreja, porque eu comprei uma BMW 0 quilômetro. Ele abriu conta no banco, eles deram ele um cartão de crédito de 100 mil dólares. Imagina! Para mim é um menino, irmão, com 20 e poucos anos, com um cartão de crédito de 100 mil dólares. Sabe o que ele fez? Estava renovando a casa do pai dele. A turma faz isso, faz aquilo. Ele falou: não, vou renovar a casa do meu pai. Dele tadinho, batalhando para pagar as prestações de casa.
Chegava lá, você podia passar a unha assim, com os rebocos caídos, com os negócios, e está renovando, tudo bonito. Deus pode fazer isso com um de vocês aqui. Deus pode levantar um de vocês aqui, para que o nome dele seja exaltado através de você. Eu não estou fazendo isso para você voltar na igreja, não. Eu estou fazendo isso para você crer no Deus que você serve. No Deus que você serve. Conversei com uma prima uma semana passada. Ela falou, meu primo, mas peraí, você é pastor? Eu falei, sou pastor. Porque a nossa família, todo mundo é feiticeiro. Eu falei, não, mas eu não sou não, todo mundo não, tem uma vírgula aí. Eu sou e Deus vai salvar muito da família ainda. Muito da família ainda. Deus vai salvar. Ela falou, não, mas eu estou numa alegria de você ser pastor. Irmão, eu nem acabei de contar para ela a bênção. Deus pode fazer muito mais. Então o que eu quero estar te estimulando nessa noite é que eu não sei aquilo que você tem pedido a Deus para que Deus faça, e você sente que as portas estão fechadas. Não é a porta que está fechada não, é seu carneiro que está amarrado no meio dos arbustos, e você vai desamarrar esse carneiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o carneiro era para quem? Para Isaac. Quem é que desamarrou o carneiro? Abraão. Quem desamarra seu carneiro é o pastor. É ele que ora por você. Deixa eu te contar uma coisa que às vezes você não percebeu. A Bíblia diz que é o profeta. Ele diz que vai acontecer. A Bíblia diz que o sacerdote, ele determina que acontece. Ele determina que acontece. Ele não diz que vai acontecer. Ele diz já está acontecendo. Deus determinou. Está acontecendo. Então se você sentir no seu coração, o dia que você sentir, você vai trazer uma oferta segundo o seu coração. E aí o que você vai fazer? Você só me dá o toque, pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu quero que o senhor ora determinando que vai estar desatando o carneiro em meu favor. E você vai cantar o hino da vitória. Agora faça com fé, irmãos. Faça com fé. Porque Deus é aquele que faz. Deus é aquele que age. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. Eu quero orar mediante essa palavra que eu tenho pregado nessa noite. Essa palavra revelada. Que Deus resolveu tocar no seu coração. A sua bênção você não compra. Deus não vende bênção. Mas você tem que desatar o carneiro que está amarrado debaixo do arbusto. Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero orar para aqueles que sentem que o seu carneiro está amarrado. Eu quero orar para que Deus te dê estratégia para desamarrá-lo. Mas todos nós sabemos que nós temos aquilo que temos pedido a Deus. Você sabe a área que você pediu. Se tem alguém aqui, vem à frente, nós vamos estar nos orando. E nós já vamos estar nos terminando esse culto.
repente você tem subido, igual Abraão subiu o monte de Moriá. Às vezes você sobe caladinho, ninguém conhece o teu coração. Às vezes você sobe com seu coração palpitante, triste. Você tem fé, Abraão, um homem de fé, valor. Mas tem um detalhe: você pode estar carregando junto com seu filho a lenha, o fogo, o cutelo. A Bíblia diz que Isaac pergunta para Abraão sobre o cordeiro. Abraão responde: Deus para si proverá, e Deus já proveu com a sua vida o cordeiro. Abraão diz que ele iria prover o cordeiro, e ele proveu. Mas Deus não deu o cordeiro, Deus deu o carneiro. Mas o carneiro teve que ser desatado. E para desatar o carneiro, você precisa de ter força, porque o carneiro, ele tem uma força a mais, ele já tem chifre. Você tem que chegar e pegar ele com força. E ele está amarrado, você tem que desamarrar, tem que desatar. E para desatar o seu carneiro, você precisa ter fé, você precisa ter propósito, porque o Abraão de Deus vai chegar, pegar ele com chifre e vai trazer e vai oferecer ele holocausto ao Senhor. Às vezes o que está faltando para o seu carneiro é trazer ele para o holocausto, é jogar nele lenha, é jogar nele fogo. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando. Vai glorificando a Deus, vai ensaiando o hino da vitória. Oh, aleluia, Jesus. Abre os céus, Senhor. Deixa a chuva descer. Jovens, adolescentes que estão aqui nessa noite, Deus tem algo com vocês. Isaac, cronologicamente, ele tinha entre 9 a 16 anos de idade, e ele já tinha um carneiro preparado para ele, já tinha sonhos, e são sonhos. Adolescentes, vocês têm que ter sonhos. Jovens, vocês têm que ter sonhos. Vocês têm que sonhar em estudar, em crescer nesse país. Que Deus já tem aberto as portas para vocês. Deus vai continuar abrindo as portas. Muitos de vocês que honrarem a Deus, Deus colocará vocês em posições honrosas, que vocês vão saber que foi por causa dos pais de vocês que vocês chegaram lá. Senhor, deixa a chuva para você. Tem paz aqui hoje. Que o carneiro
seu pai, com a sua mãe, para oferecer holocausto. Venha para a casa do Senhor junto com seus pais. Venha acompanhar. Venha orar. Venha pedir sobre o seu futuro. Maia, o teu futuro, ele depende da bênção que vai cair sobre você, seja qual área for. Feche seus olhos. Sinta uma direção de Deus aqui nessa noite. Sinta uma direção de Deus. Sinta a direção do Espírito Santo sobre o seu lar, sobre a tua casa. Oh, jovem, tenha Isaac como teu espelho. Em nome de Jesus, quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Vai pensando naquela bênção que está lá queimado o arbusto. Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui nessa noite com a tua igreja. Pai, nós temos sonhos, objetivos, e o Senhor quer nos abençoar. Mas nós não enxergamos, Senhor. Nós não enxergamos, assim como Abraão não estava enxergando. Aí o anjo teve que dizer para ele. Aí ele teve que ouvir e estava atrás dele a sua bênção. E ele correu lá e tirou aquele carneiro que estava amarrado debaixo do arbusto. E tem muitos carneiros aqui, e seja na vida dos jovens, na vida dos adultos, de adolescente, de criança, amarrado. Mas nós daremos passos de fé, e nós, Senhor, ofereceremos uma oferta de holocausto, e colocaremos, Senhor, no altar de holocausto. Aí sim nós colocaremos lenha, aí sim nós colocaremos fogo. Aleluia. Mas o importante é desamarrar o carneiro. Abre os céus, Senhor. Você vai determinar no seu coração quanto é que vale para você desamarrar, para você pedir para desamarrar esse carneiro. Em nome de Jesus, eu oro nessa noite sobre a igreja. Uma igreja que tem sido abençoada, uma igreja que tem sido próspera, uma igreja que Deus tem abençoado, derramado da tua unção, da prosperidade, uma igreja de crianças abençoadas, de jovens adolescentes abençoados, de adultos abençoados. Nós oramos sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós oramos na tua vida em nome de Jesus. Oh, Deus vai mudar algo. Deus vai mudar algo. Deus vai mudar algo. Deus vai mudar algo em nome de Jesus. Deus vai mudar algo. Deus vai mudar algo em nome de Jesus. Oh, Deus vai mudar. Deus vai mudar na sua casa. Deus vai mudar no seu trabalho. Deus vai mudar no seu relacionamento. Deus vai mudar na sua conquista. Aleluia! Glória a Deus! Pai, o teu povo tem lenha e o teu povo tem fogo, Senhor. Pai, e o teu povo então tem o discernimento da tua palavra. Eu oro, Senhor, para
povo, Senhor, oh Pai, seja grandemente abençoados por Ti. Continue sendo abençoados por Ti. Eu oro por esses ouvintes, por esses que estão cultuando conosco nessa noite. Que o carneiro da sua vida seja desatado mediante um ato de fé. Você pode entrar em contato conosco pelo site da igreja. Nós estaremos te ligando e ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tenha uma noite de vitória, semana abençoada. Quarta-feira temos a quarta-feira da vitória. Oh, glória! Glória a Deus! Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor, que não acrescenta dores, seja abrangente na sua vida. Você vai hoje debaixo da graça, debaixo do amor de Deus e debaixo da consolação do Espírito Santo. Toda a igreja, a noiva do Cordeiro diz amém. 1, 2, 3 e glória a Deus. Sábado que vem, grande culto à noite, tá, irmão? 8 horas da noite. Amém, glória a Deus, amém.